E eu acho que este encadeamento está ótimo. Passamos para a Patrícia. Mais uma Patrícia. Bem, muito bom dia a todos. Agradeço o convite que me fizeram. E eu gostava de partir para esta minha reflexão só baseada em 3 factos. Primeiro, hoje de manhã estava a ver as notícias e não sei se repararam nesta notícia que dizia que 1 em cada 3 jovens está desempregado. Não sei se viram e achei um bocado muito curioso. Antes de ir para cá foi essa notícia que eu recebi. Segundo ponto, eu quando procuro alguém para trabalhar nos meus projetos não encontro. Esse é o segundo facto. Terceiro facto, eu trabalho nesta área, já vou contextualizar um pouco, não só a empresa onde trabalho, mas o que faço. A verdade é que no mercado onde eu me movimento, eu não encontro pessoas da vossa faculdade. Portanto, isso é o terceiro facto. Portanto, da educação, não encontro. Então, eu trabalho na CEGOC. A CEGOC é uma empresa de formação profissional. Nós já existimos em Portugal há 50 anos. Somos uma multinacional e a sede é em França e já existimos há mais de 80 anos. Portanto, nós damos formação profissional em contexto organizacional já há muito tempo. E surgimos um pouco por necessidade das próprias empresas. Portanto, foi um conjunto de empresários que se juntou em França há mais de 80 anos e que disse: nós precisamos dar formação contínua aos nossos trabalhadores, vamos juntar, porque não encontramos nas universidades resposta àquilo que nós precisamos. Portanto, foi assim que nós surgimos. Em relação à CEGOC e àquilo que nós fazemos cá e à minha área, portanto, eu sou responsável pelo desenvolvimento do e-learning, não só em Portugal, mas em todo o grupo. Significa que trabalho com mais de 20 países e o que nós desenvolvemos é conteúdos e-learning para todo o mundo, para multinacionais em todo o mundo. Tenho uma equipa em Portugal, tenho outra equipa em França e depois trabalhamos com pessoas que estão localizadas não só na China, como na Inglaterra, portanto temos uma grande rede de desenvolvimento de conteúdos. Em termos de perfis, agora eu diria que estou aqui um pouco a representar não só as pessoas que acolhem estagiários, mas as pessoas que depois vão empregar, se calhar alguns de vocês no futuro, quem sabe, não é? Portanto, quais são as funções, os perfis que nós temos na nossa equipa? Ponto número 1, temos Instruction Designers. Não sei se costumam lidar com esse conceito, portanto, são as pessoas que escrevem os guiões e que, no fundo, constroem toda a parte da estrutura, os pedagógicos, etc. Temos pessoas que fazem tutoria, acompanhamento, não só o acompanhamento online, portanto, usam todas as ferramentas online para acompanhar uma pessoa desde o momento em que é convocada até ao fecho dessa formação. Temos pessoas que fazem gestão da formação online, portanto, usam todas as plataformas que existem para criar os cursos online, criar os cursos formativos e fazer a gestão de todo o processo. E depois, naturalmente, temos uma parte mais técnica, mas que eu vou deixar aqui um pouco de lado, não é? Porque não é tanto a vossa vocação, portanto, programadores, ilustradores, etc. Isto são um pouco os 4 perfis que nós empregamos. Quando eu estou à procura de pessoas para recrutar, portanto, eu já trabalho na área do e-learning, que não se chamava e-learning há cerca de 15 anos. A verdade é que eu vou recebendo currículos, e o que é que eu procuro? Pensando do ponto de vista de empregador. Eu procuro pessoas que tenham algumas competências transversais e alguns pilares que para mim são fundamentais. Portanto, só estruturando um pouco esses pilares. Procuro formação na área da pedagogia, naturalmente, formação na área das tecnologias e, por fim, na área do comportamento organizacional, portanto, as pessoas que compreendem como é que é a dinâmica de uma empresa. Isso, no fundo, são um bocado os 3 pilares que eu procuro. Depois, procuro pessoas que tenham aqui um pouco competências transversais, que são aquelas que eu acabo por descobrir um bocado na entrevista. É algo que muitas vezes não vem no próprio currículo, parte bem, mas só na entrevista é que nós compreendemos. Então, o que é? A questão do saber pensar e expressar. Portanto, quando estão à minha frente, conseguirem ter um discurso fluido, que sejam capazes de me explicar não só o que é que fazem, mas o que é que podem trazer para a empresa. E sem dúvida, só numa conversa, e reparem, eu tenho à minha frente pessoas já há muito tempo, já fiz muitas dezenas, centenas de entrevistas, e é impressionante o nível de imaturidade das pessoas que me chegam a uma entrevista. Só para dar algum exemplo. Eu não estou a dizer que são os vossos alunos, eu confesso que não tenho o registro de onde é que as pessoas vêm. Muitas pessoas vêm a uma entrevista porque querem um emprego ou porque querem um estágio e nem sequer sabem o que é CEGOC. Eu confesso que é das primeiras perguntas que eu faço. Eu diria que, no mínimo, deveriam ter ido ao site para ter uma ideia do que é que nós fazíamos.
Porque só assim é que conseguem dizer qual é o valor que trazem para a empresa. Ponto 1. Depois, é lógico que se eles não sabem o que é CEGOP, logo a partir daí toda a conversa fica um bocado muito tarde. Inverte-se o papel. Só explicar o que é a empresa, mas pronto. Portanto, há essa competência transversal. Depois a questão dos idiomas. E não é preciso emigrar, ou querer emigrar, para aprender o idioma. E assim, para mim, o básico é eu saber bem o português e o inglês. Isso é o básico. É o ponto de partida. Agora reparem, eu trabalho com 20 países. Eu preciso ter pessoas na minha equipa que saibam falar italiano, francês, sou uma empresa francesa, naturalmente, o alemão, já não digo o mandarim, mas eu trabalho também com os países árabes, portanto eu trabalho com países em que se eu tiver pessoas que saibam dominar mais uma terceira língua, o espanhol, o que for, para mim, é logo o mais quando estou a recrutar essa pessoa. Porque eu sei que vou conseguir pôr essa pessoa em projetos no meu país. Depois, tem a ver com a capacidade de escrita. E agora não estou a falar só de escrever sem erros, que para mim isso é o básico. Eu já nem digo que as pessoas que saibam escrever, se bem que agora já é uma grande dificuldade. Erros agora é com H. Vou ver se o lado sempre assim, eu não consigo dizer. Mas pronto. Reparem, eu hoje em dia receber um e-mail de candidatura sem um erro, para mim, eu já começo a sorrir. Para mim, dizer, já cheguei a este ponto. Atenção, eu às tantas começo a pensar que estou velha, não é? Começo a ter estes raciocínios. Mas... Agora, para mim, uma competência que eu não encontro e que não vejo as universidades a conseguir formar essas pessoas é o nível do storytelling. Portanto, mais do que saber escrever, é saber contar uma história. Porque, quando nós estamos a falar em escrever para as organizações, reparem, nós damos formação em contexto organizacional. A capacidade de contar histórias é fundamental. E atenção, eu quando comecei a minha carreira nesta área da multimédia, comecei a fazer jogos para crianças. E a verdade é que essa capacidade, ou aquilo que eu aprendi na altura, foi muito útil ao longo da minha carreira. Portanto, o conseguir pegar num tema, seja ele de finanças, seja ele do que for. Portanto, para mim, eu sempre vi o instruction designer um pouco como uma parteira. Eu sei que pode parecer assim uma palavra um bocado estranha. É alguém que ajuda esse conhecimento a transformar-se em algo, a nascer qualquer coisa. Portanto, os meus instruction designers trabalham com especialistas de várias áreas e têm que ter a capacidade de ajudar esse especialista a transformar aquela informação e aquele conhecimento num percurso, numa narração que depois outras pessoas vão seguir e que consigam aprender algo. Portanto, essa capacidade de transformar essa informação e esse conhecimento nesse percurso, para mim, é a capacidade de contar uma história. E eu isso não encontro. O que é que tem sido a minha estratégia já há muitos anos? O curioso é que eu tenho pegado em pessoas que vêm de psicologia, mais na área organizacional, que são as pessoas que vêm formadas já com conhecimento maior na área das organizações, pego nessas pessoas, dou-lhes um banho de tecnologia e depois têm que fazer muito e-learning. Reparem, a criatividade não surge do zero. É preciso ter muita cultura de multimédia, ver muita coisa para conseguir ser criativo. Portanto, depois do banho, fazer muita formação, muito e-learning, ver muitas coisas e só a partir daí começar a pensar com elas. Para mim, e quando me fizeram este desafio, eu disse logo sim. Eu acho excelente que abram esta reflexão, porque se vocês forem capazes de formar as pessoas que eu preciso, eu vou ficar muito agradecida. Obrigada. Tá, obrigada, Patrícia. E temos aqui mais um olhar, não é? E mais um desafio àquilo que pode ser o nosso caminho para o futuro.